Bom dia, povo de Deus. Todos bem? Pega a sua Bíblia aí comigo, 2 Reis, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Você que está em casa aí, bom dia, seja bem-vindo também no nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Deus falou muito comigo nesse texto. Eu gostaria que você abrisse aí o seu bloco de notas e principalmente o teu coração para receber aquilo que Jesus vai falar com você nessa manhã. A bispa já foi um instrumento de Deus aí para abençoar a nossa vida, e eu creio que muita coisa boa você vai viver. Gente, enquanto você abre aí e prepara o seu texto para ler, eu queria reforçar aqui, eu sei que vai ter os avisos no final, mas eu queria reforçar agora que você está prestando bastante atenção aqui no altar. Nós estamos nos últimos dias de 2022, então esteja atento aí às programações da igreja, tá? Próximo domingo é o nosso último domingo do mês, do ano, porém nós só teremos culto à noite, tá? Domingo que vem já é 26, então Natal é 25, né? Natal 24 para 25, geralmente você vai celebrar, então do sábado para o domingo, né? O sábado você faz a sua ceia, se reúne com a família, então você vai fazer isso do sábado para o domingo. Então domingo de manhã não tem nada na igreja, e aí você pode fazer a sua ceia em paz, tranquilo, com a sua família, com seus amigos. Você tem o almoço do outro dia para desfrutar, você tem todo dia para desfrutar, e às 18 horas você vai vir para a igreja, vai trazer a sua família, vai trazer os seus amigos, amém? Você vai desfrutar lá na sua casa, mesa farta, a favor de Deus. E às 18 horas você prioriza o seu tempo com Deus, vem para a igreja, traga os seus familiares que estiverem com você em casa, convida todo mundo para vir à igreja, porque vai ser um domingo especial. Nós vamos ter uma programação especial de Natal, né? Como nós tivemos no ano passado, esse ano também terá. Então vai ter um culto especial de Natal, então venha preparado para isso. Como nós vamos ter aqui um espetáculo de Natal, então cuidado com o horário, porque nós já vamos começar o culto com o espetáculo de Natal. Então vai começar já às 18 horas, então para você não perder uma parte do espetáculo, então se programa para chegar no horário. Na quarta-feira agora, nós vamos ter a nossa última quarta profética, nós vamos fechar a nossa série, 2023 começa agora, então vai ser a última quarta dentro desse tema, e nós estamos vivendo coisas incríveis, muitos testemunhos nós estamos recebendo. A nossa igreja não tem o princípio de ficar compartilhando os testemunhos, né? Tem igrejas que exploram um pouco mais isso, mas nós não utilizamos desses testemunhos para ficar motivando você a ser alguém que se move pelo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo sempre vai ser consequência e não fruto da nossa prioridade. Deus está fazendo muita coisa e eu quero que você venha com o teu coração aberto para receber. E no dia 31, que aí sim, sábado, nós vamos ter o nosso culto da virada, aí como todos os anos, a gente começa às 9h30, 21h30 e vamos até às 0 horas, e aí você vai poder depois terminar, ir para casa, fazer a sua ceia. Então prepara tudo e vem para a igreja. E no nosso culto da virada nós temos sempre o tema anual. Então no dia 31 nós vamos compartilhar o tema anual para 2023, aquilo que vai ser a nossa base para caminhar 2023. Então Deus já colocou no nosso coração o planejamento 2023 e uma palavra que vai nos nortear para esse ano de 2023. Então no culto da virada você vai receber um projeto de vida. Então você vai, cada família, cada pessoa individualmente vai receber o seu planejamento de vida para você preencher lá todos os seus projetos para 2023. E a gente vai entregar isso só no culto da virada, tá? Então no dia do culto da virada você vai vir aqui, vai receber, vai retirar o seu projeto para planejar, orar, estabelecer aí os seus objetivos, e depois nós vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor, que é poderoso para fazer além. Os nossos planos são a nossa base, e nós trocamos a nossa base pela base de Deus, mas Deus nunca vai mudar aquilo que você não determinou. Por que nós precisamos fazer planos, pastor? É muito simples. Para que Deus possa mostrar a fidelidade dele para você, além daquilo que você planejou e fez, além daquilo que você planejou e além daquilo que é a sua expectativa.
A Bíblia diz que o nosso Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Mas Deus não vai fazer a leitura do que você tem na sua mente, do que você tem no seu coração. Ele quer ver você também colocar isso para fora. Às vezes a gente fala assim, não, eu creio em Deus, Deus sabe. Mas será que a gente crê mesmo? Porque aquilo que a gente crê, a gente se move para fazer. Se a gente acredita, a gente dá o passo de fé. Se a gente acredita, a gente executa, planeja, pesquisa em cima do que a gente acredita. Isso é base de fé. Então, não se perca aí nesses últimos dias para você poder desfrutar de tudo isso. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Só quem achou, dá um glória a Jesus aí para me ajudar. 2 Reis 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. Esse homem era valoroso, porém. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu queria só abrir um parênteses aqui, porque a gente lê muitas coisas, mas não para meditar, tá? Eu queria só colocar alguns pontos aqui, só para a gente começar a refletir a partir desses pontos. Olha o que diz o primeiro versículo, só vai anotando isso daqui, grifando aí as partes importantes para esse texto. Naamã, ele era um grande homem diante de quem? Qual Senhor? O Senhor Deus ou o Senhor Rei? Senhor Rei. Presta atenção nisso aqui, porque tem dois senhores aqui citados no texto: o Senhor Deus e o Senhor Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, observe aí que você vai perceber que tem Senhor com letra maiúscula e Senhor com letra minúscula. Primeiro Senhor do versículo 1 que aparece, ele aparece em letra minúscula. O segundo Senhor em letra maiúscula, fazendo a alusão ao nosso Deus. Então, só para você identificar essa linguagem bíblica. Então observe que Naamã, ele era respeitado diante do seu rei, o rei da Síria. E olha só que coisa interessante. Olha o que diz o finalzinho do versículo 1: O Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Gente, parece que tem uma coisa fora do natural aqui. Por quê? Porque é Deus usando Naamã para vencer Israel, e Israel é a terra de Deus. É Deus usando um homem estrangeiro para vencer o seu povo. E o texto está dizendo que Deus usou Naamã para trazer livramento aos sírios. Só que se você for pesquisar, esse povo está dentro de Israel. Então é só para a gente refletir, tá? A gente não vai entrar tanto nesse campo aqui, mas eu queria só colocar essas observações para você entender algumas coisas. Diga comigo: Israel é a terra de Deus. Mas nem toda a terra de Deus vai ser protegida por Deus e abençoada por Deus. Estende a mão para quem está do seu lado e diga assim: a igreja é a casa de Deus, mas nem todos que estão na casa de Deus vão ser protegidos por Deus. Está pegando isso? A pergunta é por quê? Porque é possível estar na casa de Deus quebrando os princípios de Deus. É possível estar na casa de Deus, mas longe de Deus. E é possível estar dentro da casa de Deus, mas fazendo para Deus aquilo que Deus nunca pediu. Eu não sei se eu sei que vocês observam muito bem a rede social, mas nós estamos vendo aí um monte de gente na rede social fazendo bobagem dentro da igreja. É gente que Deus chamou, limpou, abençoou, prosperou e fez crescer, e agora está usando hinos bíblicos, hinos cristãos, e dizendo que não é de Deus, que é hino racista, que é isso, que é aquilo. A pergunta é: quem deu honra para essas pessoas? A igreja. Quem deu fama para essas pessoas? A igreja.
E agora essas mesmas pessoas que cresceram na igreja, prosperaram na igreja, foram sustentadas pela igreja, receberam honra na igreja, estão falando mal da igreja, porque não precisam mais da igreja, já atingiram um patamar e agora estão falando para outro público. Gente que não merece a nossa credibilidade, nem a nossa consideração. Ponto. Nós vimos também essa semana uma outra mocinha que foi muito abençoada pela igreja, recebeu fama na igreja, chacoteando uma igreja. Eu pensei que não ia pisar mais na igreja. Mas estou aqui e vou cantar até uma música do mundo dentro da igreja. A pergunta é: esse tipo de gente pensa que está vivendo o quê? Isso me faz refletir dentro desse texto, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vendo o nosso Deus usar um homem estrangeiro para vencer o próprio povo dele, separado por ele, escolhido por ele. Quantos ímpios que estão vivendo graça e favor, e quantos servos de Deus que muitas vezes estão sendo massacrados por ímpios que quebram princípios. E aí nós precisamos entender a raiz de todas as coisas, para nós entendermos o porquê algumas coisas acontecem na nossa vida, e o porquê algumas coisas estão assolando a nossa história. Amém? Então, feito aqui as considerações desses primeiros 2 versículos, só para você refletir, eu queria que você depois meditasse nisso em casa, porque isso aqui, irmãos, é muito poderoso. Isso aqui é alimento para a gente ficar aqui horas meditando, mas o tempo não nos deixa. Olha o que diz o versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel. Olha o texto reafirmando: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele restauraria a sua... Observe que o profeta não está aonde o povo está, o profeta está à parte. O povo foi vencido por Naamã, mas o profeta não está onde está o povo. O povo foi vencido pelo exército de Naamã, mas nenhum mal aconteceu com o profeta. Pergunte por quê? Porque o profeta estava onde Deus queria, e Deus o escondeu, o guardou. Porque sempre vai ser assim: a terra pode ser atacada, a vizinhança pode ser atacada, a cidade pode ser atacada, mas se você estiver dentro do favor de Deus, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua família, Ele te esconde. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas você fica intacto. Por quê? Porque a fidelidade de Deus te protege, te esconde e te blinda. Posso declarar algo sobre você? Deus vai esconder você, Deus vai blindar você, Deus vai guardar você. Pode te processar, pode te levantar contra você, pode caluniar você, mas nenhum mal vai te alcançar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pode levantar quem quiser levantar, pode caluniar quem quiser caluniar, pode processar quem quiser processar, mas o favor de Deus está com aquele que é fiel a Ele. Olha que coisa incrível, irmão. Só lendo a gente já pega tudo isso. E disse esta a sua senhora: Oxalá, em algumas traduções vai dizer, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Versículo 6: e levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã o meu servo, para que ele seja curado da sua lepra. Eu vou traduzir linguagem popular e simples dessa carta. Em outras palavras, o rei da Síria está dizendo assim para o rei de Israel:
O nosso exército já venceu o seu exército, mas eu fiquei sabendo que aí dentro tem um profeta. Então o meu capitão que venceu o seu exército está indo aí com uma carta. Você vai pegar essa carta e vai dizer para o profeta curar ele, porque eu estou determinando. É mais ou menos isso, gente. Quem é o rei da Síria? Alguém que venceu a guerra. Quem é o rei de Israel? Alguém que perdeu a guerra. E agora o rei da Síria, porque venceu uma batalha contra um povo à parte, está achando que ele venceu a guerra contra Deus. Porque geralmente é assim, o ímpio pensa que porque ele envergonhou um infiel, que ele vai fazer a mesma coisa com o fiel. O ímpio pensa que é porque alguém fala no nome de Deus, mas não vive a bênção de Deus, que é o padrão ideal. Não, a fidelidade, aquele que é fiel a Deus é o padrão ideal. Nem todos são o padrão de Deus. Está conseguindo pegar isso? Sabe o que o rei da Síria pensou? Ele pensou que ele entraria em Israel e mandaria a hora que ele quisesse, faria o que ele quisesse. Mas não é assim que funcionam as coisas. Olha o que acontece. O rei, irmãos, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito poderoso. Olha o coração do rei de Israel. Olha o coração do rei de Israel, que perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Presta atenção nisso aqui. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, o que ele faz? Rasga as suas vestes e diz: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscam ocasião contra mim. Olha o que o rei de Israel está dizendo. Ele não está pedindo a cura para o seu servo, ele está querendo criar problema comigo. Porque se eu me negar a curar o servo dele, é motivo para ele vir aqui e atacar a terra de novo, e me envergonhar de novo, e quem sabe levar mais riquezas do que ele já levou, levar mais escravos do que ele já levou. A menina que está na casa de Naamã é de onde? Então o rei da Síria entra na terra de Deus, pega os filhos de Deus e leva como escravos. É assim que funciona? É o que a Bíblia está dizendo e é o que está acontecendo. Diga para quem está do seu lado: se você não entender de quem você é filho, e se você não entender qual é a proteção que está sobre você, é possível que você se torne escravo de um povo e de uma cultura que você nunca foi chamado para ser. É possível. Posso fazer uma pergunta para a gente refletir? Você conhece alguém que deveria estar vivendo bem e está vivendo mal? Você conhece alguém que deveria estar desfrutando do favor de Deus, mas não está? Então é possível sim. É possível. Por um período, é possível por algumas transgressões, a vontade do adversário em alguns momentos prevalecerem contra aqueles que servem a Deus. Essa menina foi levada escrava. Ela era de Israel e ela foi levada para a Síria. Ela foi levada para onde Naamã vivia. E como herança, Naamã na guerra recebe despojos. Porque o rei que vence uma guerra recebe heranças, recebe ouro, recebe prata e também recebe escravos. E como herança dessa vitória, Naamã separou para a casa dele uma menina e falou: essa menina vai servir a minha casa, ela vai servir a minha mulher, ela vai ser a nossa escrava. Só que essa menina veio de uma terra abençoada. Essa menina veio de uma terra que tem um Deus poderoso. E ela agora entra na casa de Naamã, e na casa de Naamã ela já começa a se tornar uma voz. Ela já começa a se tornar alguém capaz de liberar palavras e decretos que mudam realidade. Diga para quem está do seu lado: você, independente do que está vivendo, independente do que está passando, tem autoridade dentro de você. E o poder que está dentro de você é maior do que talvez o cenário onde você está, é maior do que aquilo que você está vivendo. Então entenda uma coisa: nada e ninguém pode calar o Deus que está dentro de você. Quem é a menina? Uma escrava. A escravidão define ela. Quem é a menina?
uma presa de guerra, mas a prisão de guerra não define quem ela é. Posso dizer algo para você? Não deixe as pessoas transformarem você no que você não é. Não deixe as pessoas mudarem a sua identidade. E não deixe as pessoas mudarem as convicções que você carrega. Porque o lugar que você está, a dificuldade momentânea que talvez você esteja passando, não define quem você é. E não define aquilo que você carrega. Presta atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é muito poderoso, é para a gente levar para a vida. Olha que coisa interessante, gente. O texto diz que Naamã é um homem de guerra, um homem respeitado, um homem honrado na sua terra, porém leproso. Agora pensa comigo, vamos construir o cenário. Se você quiser saber como Naamã venceu essa guerra, 1 Reis capítulo 20, você vai ver essa batalha lá. Para quem quer anotar, anote isso, depois você lê em casa. 1 Reis 20 é o cenário de guerra, Naamã vencendo os assírios. Olha que coisa interessante, Naamã sai para a guerra. E ele sai com uma expectativa, conquistar territórios. E ele volta para a sua terra com a vitória. Naamã está acostumado a ver os portões se abrirem e ele entrar em honra na sua terra. Os portões se abrem e uma expectativa é gerada. Qual a expectativa? Ver Naamã assentado no seu cavalo, entrando em triunfo na sua cidade, trazendo escravos amarrados, trazendo ouro e prata, trazendo joias, trazendo honra. Naamã passa pelos portões e as pessoas gritam: chegou Naamã, o chefe do exército da Síria. E as pessoas aplaudem, todo mundo reverencia alguém que vence batalhas. Então Naamã está acostumado a ver os portões se abrirem para ele. Naamã está acostumado com os aplausos para ele. Naamã está acostumado com as pessoas reverenciando a honra que ele carrega. Só que o que eu acho interessante, irmãos, é que o texto vai dizer que Naamã tinha uma lepra. E é bem verdade que Naamã desfrutava de uma honra e de um favor, mas não conseguia desfrutar na totalidade. Por quê? Porque quando ele entrava em casa, ele se dava conta de quem ele de fato era. Porque existia um Naamã do lado de fora dos portões. Existia um Naamã do lado de fora das portas do seu quarto. E existia um Naamã totalmente diferente da porta do seu quarto para dentro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as nossas vitórias não apagam os nossos conflitos interiores. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a vitória em uma área da minha vida não apaga as derrotas que eu tenho em outras áreas da vida. Eu vejo Naamã respeitado do lado de fora do palácio. Eu vejo Naamã sendo aplaudido, sendo um homem respeitado e um homem de guerra. Mas um homem que quando entra da porta para dentro da sua casa, enfrenta um problema que é maior do que ele mesmo. Uma lepra. Isso aqui, irmãos, mexe comigo. Isso aqui me faz pensar em muitas coisas. Por quê? A primeira coisa que eu quero que você anote é: Naamã tinha uma personalidade dentro e uma personalidade fora. Quantos de nós, muitas vezes, buscamos um sucesso fora para tentar reparar uma dificuldade dentro? Quantas pessoas que saem de casa para fugir das suas realidades? Gente que às vezes está vivendo uma crise em uma área familiar, mas está buscando no emprego, buscando em uma área da vida um refúgio para tentar apagar e esquecer a derrota em uma outra área da vida. Só que é bem verdade, irmãos, e nós sabemos que o sucesso em uma área não compõe a derrota em outra área, porque a vida é feita de equilíbrio, a vida é feita de sucesso equilibrado em todas as áreas. O sucesso em uma área precisa servir como base para consolidar outras áreas. Agora, se o sucesso em uma área se transforma em fuga para outras áreas, eu sempre vou estar me escondendo de algo que eu não consigo vencer. Sabe o que é incrível aqui, irmãos? Eu vejo Naamã entrando e saindo de Israel, entrando debaixo de aplausos, entrando debaixo de honra, entrando debaixo de reverência. Mas quando ele tira a sua farda, quando ele tira a sua roupa, e quando ele está dentro do seu próprio quarto, ele está enfrentando uma dificuldade, uma doença. E vamos mais fundo, gente? Quem está comigo aqui? O texto diz que Naamã
ele vai até o seu rei e diz para o rei: rei, você pode me dar uma carta, porque uma menina me disse que lá na terra dela, Israel, a terra que a gente acabou de vencer, tem um profeta. O senhor pode me dar uma carta para que eu vá lá, para que esse profeta me cure? Gente, eu aprendo aqui algo muito poderoso. Presta atenção nisso aqui. Naamã foi até o rei para pedir carta, certo? Agora, o rei sabia que ele era leproso? Diga comigo, sabia. E deixa eu te fazer outra pergunta: qual é o lugar dos leprosos em Israel ou em outras terras? Qual é o lugar dos leprosos? Diga assim: vale dos rejeitados. A pergunta é: por que Naamã não está neste lugar? Porque ele é um homem de resultados. Ele é um homem de resultados. O resultado que ele dá para o rei impede o rei de mandar ele para onde ele deve ir. Sabe o que eu aprendo aqui? Cuidado com pessoas que se aproximam de você pelos resultados que você tem. Cuidado com pessoas que continuam deixando você fazer o que você faz só pelo resultado, porque quando o resultado acabar, essas pessoas vão te descartar. Sabe o que o rei de Israel está dizendo? Ele está dizendo assim: Naamã, você é leproso, mas não tem problema. Enquanto você estiver vencendo as minhas guerras, você pode ficar aqui doente. Enquanto você estiver vencendo as batalhas para mim, não tem problema a sua lepra, nunca vai ser problema, só continue vencendo as guerras. Presta atenção nisso aqui. Quantas pessoas que às vezes exploram a bondade que você tem, quantas pessoas que às vezes exploram os dons e talentos que você tem. Gente que se aproxima de você quando precisa ser cuidado por você. Gente que se aproxima de você quando às vezes o seu dom, o seu talento e a sua bondade pode servi-lo. Quantos amigos que se afastam de você e quando precisam se aproximam? Quantas pessoas que às vezes desfrutam do seu dom e da sua habilidade, mas não concordam com o que você faz, não comungam com o que você faz, mas comungam daquilo que você tem para entregar, comungam daquilo que é bom para você, daquilo que é realidade para você. Isso aqui, irmãos, me faz refletir em muitas coisas. Por quê? Porque Naamã, em nenhum momento, ele é cuidado pelo rei. Em nenhum momento, o rei está preocupado com ele de fato. O rei está preocupado em não perder guerras. O rei está preocupado em não perder a autoridade diante das tropas. E por isso ele deixa Naamã fazer o que Naamã quer. Porque mais importante do que Naamã é as batalhas que Naamã vence. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Mais importante do que o que você faz é você para Deus. Deus ama você, não o que você faz. Deus ama você porque você é filho. Deus ama você porque você é filha. Então não deixe as pessoas desfrutarem do que você faz, das habilidades que você tem, mas sempre aprenda a priorizar a verdade de Deus sobre você e sobre a sua casa. Olha que coisa interessante, olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 diz para nós que Naamã, ele foi até o rei da Síria e diz para ele assim: você pode me dar uma carta? Porque eu vou lá até Israel. E ele pega a carta, irmãos, e ele vai com essa carta para Israel. Só que ele não leva só a carta, ele leva também tesouros. Observe que do rei ele pega cartas, mas do seu tesouro pessoal ele pega ouro, ele pega prata e ele pega roupas. Ele pega 10.000 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E ele vai até Israel. Chegando lá, ele diz para o rei de Israel: olha, eu estou com uma carta aqui, meu senhor que mandou essa carta. E ele disse que aqui na sua terra tem um profeta, eu quero me encontrar com ele. O rei rasga as vestes, você já conhece o cenário. E Eliseu, o profeta, descobre tudo isso. E ele diz o que? Rei, não se preocupe. Se a Síria está procurando caso contra ti, problema contra ti, deixa eles virem até mim, transfere a responsabilidade para mim, transfere a responsabilidade para o profeta, porque eles saberão que há profeta em Israel, eles saberão que há um Deus em Israel. Irmãos, e eu vejo aqui algo muito interessante. Eu vejo aqui que Naamã tem uma vaidade, e Naamã, ele está deixando a vaidade dele falar na frente.
Ele está deixando a vaidade ir à frente de tudo aquilo que ele acredita. Olha que coisa interessante, vamos lá comigo no versículo de número 9, para você entender a vaidade de Naamã. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e colocará-se em pé, invocará o nome do seu Deus, passará a mão sobre o lugar, e restaurará a lepra. Qual que é a expectativa de Naamã, gente? A expectativa de Naamã é que o profeta saísse, se colocasse em pé, colocasse a mão na lepra dele e o curasse. Foi o que aconteceu? Ele está frustrado agora. Por quê? Porque a expectativa dele foi frustrada. Só que essa expectativa mostra a vaidade de Naamã, mostra no que Naamã estava preso. Naamã está acostumado a se mover pelo título que ele tem. Naamã está acostumado a se mover pela credibilidade que ele tem. Só que quando ele chega agora diante do profeta e diante de Deus, ele percebe que a expectativa dele está errada, e ele percebe que os títulos dele não movem Deus. Ele percebe que as habilidades dele não servem para comprar aquilo que ele precisa de Deus. E aqui nasce algo muito importante para nós, irmãos, para todos nós. Nós precisamos entender que os nossos títulos não movem Deus. O fato de eu ser um pastor não significa que eu possa usar isso para mover Deus. O fato de eu ter sucesso em uma área da minha vida não significa que eu vou poder usar isso para mover Deus. Não significa que Deus vai se sensibilizar com o que eu faço. Deus vai se sensibilizar com o que eu sou e não com o que eu faço. Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque às vezes, irmãos, o sucesso que nós temos em algumas áreas da nossa vida nos fazem transicionar até Deus com uma expectativa equivocada. Quando uma pessoa tem absoluto sucesso em uma área, qual é a maior dificuldade dela? Se sujeitar em outras. Por quê? Porque a gente aprende na vida que o sucesso em uma área facilita a abertura de portas em outras áreas. E essa pode ser até a verdade da vida, mas não é a verdade diante de Deus. Uma pessoa muito importante, muito bem sucedida em uma área, quando ela entra em alguns ambientes, ela já quer entrar nesses ambientes debaixo de honra, sim ou não? Se um prefeito entrasse aqui agora, se uma autoridade entrasse aqui agora e pedisse para ela sentar no último banco lá da igreja, qual seria o sentimento da pessoa? Peraí, eu sou autoridade, me colocaram no último banco. E por que a frustração acontece? A frustração acontece porque existe uma expectativa. Qual a expectativa? Eu vou entrar, vou ser bem recebido, vou ser colocado em um lugar especial, e a partir dali eu vou ter algumas prioridades para atenção, sim ou não? E essa expectativa, se equivocada, vai gerar frustração. Por que Naamã está frustrado? Naamã está frustrado porque ele gerou uma expectativa. Qual a expectativa? Eu vou para o rei recebe a minha carta, chama o profeta vem e me cura. Qual a expectativa? De que tudo dê certo e de que tudo aconteça como ele quer. Só que ele está se esquecendo que do outro lado tem uma realidade. Quantos de nós, muitas vezes, saímos para fazer algumas coisas na nossa vida, saímos com uma expectativa e às vezes voltamos debaixo de frustração? Quantas vezes você fez planos e de repente os planos que você fez se depararam com uma realidade totalmente diferente do seu planejamento? Ou seja, expectativa errada vai gerar sempre para a minha vida frustração. Quantas vezes você, mãe, gerou uma expectativa em cima dos filhos? Investiu, pagou o curso, colocou ele lá, e qual era a sua expectativa? Que ele se esforçasse, que ele estudasse, que ele valorizasse o preço que você pagou.
e às vezes ele não valoriza. E qual é a expectativa que vem? Frustração. A realidade que vem, frustração. Maridos e esposas, quantas vezes, irmãos, às vezes a gente coloca uma expectativa na outra pessoa, porque você é de um jeito, às vezes você transfere essa expectativa para o marido ou para a esposa. O marido, às vezes, vou falar de mim e da bispa, eu sou assim, eu planejo, eu organizo, eu anoto. A bispa é o contrário. Se eu levar a expectativa do que eu faço para ela, o que eu vou colher? E isso acontece nas nossas vidas. Quantos maridos às vezes têm uma realidade, uma esposa diferente, ou a esposa a realidade diferente? Às vezes o marido é bem sucedido e a esposa não consegue acompanhar, e vice-versa acontece. Mas o que nós aprendemos no casamento? Que nós nos completamos. O que nós aprendemos com a família? Que nós nos completamos. Cada um foi chamado para uma área, cada um foi chamado para um legado. Talvez você é alguém que é bem sucedido na profissão, e talvez a outra pessoa é bem sucedida na família. E o que vai acontecer? Isso vai trazer um equilíbrio. E o equilíbrio, ele é sempre o mais importante, porque sempre alguém vai ser mais dedicado em uma área do que outra pessoa. Às vezes o seu maridão é extremamente bem sucedido na tua profissão, mas você é péssimo em casa. Na empresa você faz, acontece, constrói, mas chega em casa, às vezes não consegue fazer o filho lavar uma louça, às vezes não consegue sentar para ensinar uma matemática para o filho, às vezes não consegue ter paciência para conversar 5 minutos com um filho que está em casa. Na empresa você faz reunião, você faz projeto, você passa 2 horas de reunião, mas quando senta com o filho não tem paciência de 5 minutos para explicar. Por quê? Porque o teu sucesso é em outra área, e você precisa se submeter nas áreas que você não é bom. Você precisa se submeter em ambientes que você não domina, porque é reconhecer o que você não domina que vai te trazer para você a capacidade de mudar essa realidade na sua vida. Qual a área da tua vida que não está tão bem? Aprenda a se submeter diante de Deus para Ele mudar essa realidade. Não queira colocar Deus diante de um resultado bom que você tem e queira que Ele te transicione para o mesmo sucesso em outra área, porque os nossos resultados, os nossos talentos e as nossas habilidades não movem Deus. Isso é uma verdade. Olha só que coisa interessante, irmãos. Naamã, ele foi diante do rei dentro de uma expectativa, diante do profeta com uma expectativa. O rei recebeu a expectativa, leu a carta, recebeu ele, recebeu em honra, mas conseguiu fazer o que ele esperava? Não. O rei, quando lê a carta, rasga as vestes assim: peraí, você está com a expectativa errada em cima de mim. Eu não sou Deus, eu não posso curar você, eu não posso mandar o profeta curar você. Então Naamã teve a primeira frustração, só que ele foi até o profeta se dispôs a dar o que ele queria, mas não do jeito que ele queria. Gente, olha que coisa interessante, presta atenção nisso aqui. Olha como o problema de Naamã é vaidade. Vamos ler o texto de novo e eu encerro por aqui. O texto diz que o profeta Eliseu saiu e falou o que para ele? Naamã, ele mandou o servo dizer: olha, diga para Naamã que se ele mergulhar 7 vezes no rio, ele vai ser curado da sua lepra. O profeta está dando para ele o resultado, sim ou não? Mas não do jeito que ele quer, não serve. Ele não veio buscar a cura. O profeta não falou como ele vai ser curado. Ele quis. Porque o problema dele não é só a cura, o problema dele é a vaidade. Ele quer o resultado, mas ele quer o resultado do jeito dele. Parece conosco, não é assim? Às vezes a gente quer que Deus mude uma área da nossa vida, só que a gente não quer que Deus mude uma área da nossa vida. A gente quer que Deus mude uma área da nossa vida do jeito que a gente quer. Não, vai ser assim, vai ser dessa forma, o Senhor vai fazer desse jeito, o Senhor vai usar essa pessoa. Mas às vezes Deus usa quem você não imagina. Presta atenção nisso aqui. Quem é o causador da dor
da menina que está na casa de Naamã? Diga comigo, Naamã. Quem prendeu ela? Quem tornou ela escrava? Quem está segurando ela dentro de casa? Então Naamã é o causador da dor da menina. Só que a menina é a responsável pela cura de Naamã. Às vezes nós estamos buscando resultados no lugar errado. E às vezes Deus vai usar pessoas que nós menos imaginamos para liberar aquilo que nós precisamos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os servos dessa história, eles executam o principal papel aqui. A menina no capítulo 3, na casa de Naamã, ela mostra para mim o poder de um servo. Ela mostra para mim que o ambiente não muda quem eu sou. Ela mostra para mim que a dificuldade não muda o meu caráter e a minha integridade. Ela mostra para mim que eu posso estar em qualquer lugar, mas o lugar não muda quem eu sou. A menina está ali dentro, presa, cativa e escrava, mas ela diz: eu sei aonde tem a solução para o meu Senhor. Ela diz assim: olha, peça para ele em Israel, lá tem um profeta que vai curar ele. Gente, se fosse eu e você, ele está doente, daqui a pouco ele morre. Que ele morra mesmo, porque ele que me prendeu. Que ele morra mesmo, é ele que está me deixando escravo, sim ou não? O que você deseja para alguém que te fez mal? Não deveria, mas essa é a verdade. Agora, hipócritas seríamos se nós disséssemos que nós estamos orando pelos nossos inimigos. Porque do pouco que nós oramos pelas nossas causas, pelas nossas dores. Pouquíssimas vezes oramos pelos nossos inimigos. Pouquíssimas vezes abençoamos quem nos causa mal. Só que o mal que alguém está te causando talvez seja o maior benefício que vai ser gerado para a tua vida. Porque você está olhando hoje, Deus está preparando você para o amanhã. Gente que fechou a porta para você, te preparou para o que você é hoje. Às vezes um chefe que te fechou a porta fez você criar coragem para montar a sua empresa. Às vezes a desonra que alguém gerou para você, se era funcionário, a pessoa não te dava um bom salário, a pessoa não reconhecia o que você fazia, não reconhecia o seu dom e a sua habilidade, e de tanto te humilhar, de tanto reter a honra que era sua, você se levantou e falou: não trabalho mais para ninguém, agora eu vou abrir meu próprio negócio. Era a ruindade de alguém sendo benefício e favor para você chegar onde Deus queria que você chegasse. Você é fruto de portas que se fecharam para você. Você é fruto de não que te deram. Você é fruto de vergonhas que você passou, que fizeram você se levantar para nunca mais ser envergonhado em algumas áreas da sua vida. Eu já passei algumas vergonhas na vida, gente. E essas vergonhas foram exatamente que me trouxeram a esse lugar onde eu estou hoje. Porque às vezes a vergonha que nós passamos em alguma área, a vergonha que nós passamos diante de algumas pessoas, é exatamente o que nós precisamos para aprender algumas lições para nunca mais passar. Olha que coisa interessante. O texto diz, irmãos, que a serva que está na casa de Naamã é responsável pela cura de Naamã. O maior causador da dor dela, ela libera uma palavra, ela dá uma direção que vai mudar a vida dele. Agora, olha o que diz o versículo 13, porque aqui no 13 a gente tem outro servo também, que se levanta para fazer a diferença. Olha o que diz o versículo 13. No 11, vou ler do 11 e a gente finaliza no 13. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se colocará em pé, invocará o nome do seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e me restaurará da lepra. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Isso aqui está falando de vaidade. Ele está dizendo assim: por que eu vou tomar banho em Israel, nessa terra de derrota, se eu tenho lá na minha cidade os melhores rios para desfrutar? Olha o que diz o final do versículo. E voltou-se
e se foi com indignação. Agora o 13 mostra os outros servos. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, você não farias? Quando mais dizendo-te, lava-se e será purificado. Presta atenção aqui, gente, isso aqui muda tudo. Diga para quem está do seu lado: ande com gente que fala o que você não quer ouvir. Porque quem fala o que você não quer ouvir pode abrir os teus olhos para algo que você não está percebendo. O que os servos falaram? Naamã, se esse profeta tivesse te pedido coisa difícil, se ele tivesse te pedido ouro e prata, você não dava? Dava. Se ele tivesse te pedido para você dar alguma honra, você não daria? Daria. Mas ele está te pedindo algo tão simples, por que você não faz? É como se os servos estivessem dizendo para ele: Naamã, se esse homem tivesse te pedido ouro, riqueza e prata, você daria. Só que você não está querendo descer da vaidade para ser curado. Você não está querendo tirar as suas vestes de capitão. Você precisa entender que o teu milagre está associado a se submeter à vontade de alguém. Naamã, você está acostumado a mandar, você está acostumado a dar ordem, mas aqui em Israel você vai ter que se submeter à ordem de alguém. E aí os servos dizem para ele está te pedindo coisa fácil. Só que era fácil para o servo, mas não era fácil para Naamã. Era fácil para o servo, sim ou não? O servo está acostumado a obedecer a ordem. Só que Naamã não está acostumado, então para ele é difícil. Os servos estão acostumados a receber ordens, se submeter à ordem, passar por processo de dor. Para eles é algo comum, mas para Naamã é muito difícil. Diga para quem está do seu lado: o que parece ser fácil para você, às vezes não é. Sabe o que eu aprendo aqui? A respeitar a dificuldade de cada um. Às vezes você está diante de um problema e para você 10 mil reais é pouco, mas para alguém 10 mil reais é o dinheiro da vida. Às vezes para você 1.000 reais é fruto de um milagre sobrenatural, para outras pessoas 1.000 reais é um sopro. Mas o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a dificuldade de uma pessoa, a limitação de uma pessoa, às vezes é o maior desafio que ela precisa vencer. E eu não posso minimizar a dor de alguém, eu não posso minimizar a dificuldade de alguém, porque eu rompi com algumas áreas. Eu preciso aprender a ser humilde para respeitar a dor de alguém. Quantos de nós, irmãos, às vezes atravessamos dificuldades que nos tornaram mais fortes, e aí a gente ora para alguém que está passando pela mesma dificuldade que nós passamos, mas isso aí não é nada. Não é nada para você que já venceu algumas guerras, mas para essa pessoa que está enfrentando a primeira batalha, é a batalha da vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui a não desprezar a dor dos outros. Às vezes a gente erra nisso, como pais, como amigos, como servos. Às vezes como pais a gente já venceu tanta coisa na vida e a gente banaliza a dor dos nossos filhos. E às vezes a dor dos nossos filhos são a maior dor da vida deles até aqui. Às vezes você, marido, despreza a dor da esposa. Às vezes você, esposa, despreza a dor do marido, porque você já venceu quando morava com seus pais. Você já venceu sozinho algumas guerras, mas o outro não. Eu preciso aprender a respeitar a dor do outro, aprender a respeitar o nível do outro e aprender a respeitar as limitações de cada pessoa. Existem coisas que para mim são simples de fazer, mas para minha esposa é um desafio. E existem coisas que para ela são simples de fazer e para mim é um desafio. Sabe o que nós aprendemos? Deus sempre vai equilibrar a balança. Quando a balança está equilibrada, a probabilidade de dar certo é muito melhor. Você vai perceber que as maiores dificuldades acontecem quando duas pessoas iguais estão dentro do mesmo barco. Os dois estão acostumados a estar sempre à frente. O que vai acontecer? Ninguém vai querer ceder. Os dois vivem debaixo da mesma realidade, do mesmo dom, do mesmo talento, da mesma gama, da mesma força. O que vai acontecer? Briga, sempre. Por quê? Porque são duas pessoas querendo ocupar o mesmo lugar. Então é por isso que Deus, gente, coloca pessoas ao nosso lado
para fortalecer áreas que nós temos dificuldades. É por isso que Deus traz para perto de nós gente que é diferente da gente. Para quê? Para a gente aprender. Porque se Deus colocar todo mundo igual a você perto de você, sua vida vai ser chata. Se Deus colocar 5 pessoas como eu perto de mim, Jesus amado. Se Deus colocar 5 pessoas iguais a você para conviver com você, como que vai ser sua vida? Tem gente que ri para tudo e tem gente que não ri para nada. Então precisa equilibrar a coisa. Tem gente que é otimista para tudo e tem gente que é pessimista para tudo. Então Deus precisa equilibrar a coisa. Sim ou não? Então para de reclamar daquilo que Deus coloca do teu lado, porque aquilo que Deus coloca do teu lado é exatamente aquilo que é necessário para equilibrar você. É aquilo que é necessário exatamente para ajustar a linha com você. Não reclame daquilo que Deus está enviando para você, porque Deus é sábio. Sabe o que Deus está dizendo para Naamã? Naamã, você é um ótimo cara, só que a vaidade que te atrapalha. Eu vou mostrar para você que você precisa mudar a vaidade na sua vida. Você vai precisar descer um pouquinho, se sujeitar a algumas coisas. Para quê? Para você entender o processo da vida. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés e eu encerro aqui. Eu encerro, querido, te pedindo para fechar os seus olhos. Aí onde você está agora? O que é difícil para você dar para Deus? O que é difícil para você entregar a Deus nessa manhã? Para Naamã era fácil entregar ouro, era fácil entregar prata, era fácil entregar as roupas, mas era difícil entregar o seu próprio orgulho. A gente precisa entender, irmãos, também que o orgulho não é fruto da simplicidade, porque eu conheço gente simples, mas que é vaidoso ao extremo. Gente que é tão vaidoso que acha que às vezes que simplicidade é virtude. Sabe aquela pessoa, não, mas tem que ser pequenininho mesmo, não tem que ser simples mesmo. Faz da simplicidade um troféu. O que é isso? Vaidade. A gente precisa equilibrar as coisas. A gente precisa entregar para Deus áreas da nossa vida que a gente não consegue romper. Qual é a área da tua vida que você não consegue entregar a Deus? Talvez para você é fácil dar dízimo e oferta. Difícil é dar para Deus, às vezes, a tua mão de obra, o teu serviço. Talvez é fácil para você dar para Deus a vida do teu marido, a vida dos teus filhos. Mas é difícil você dar para Deus o seu próprio coração. Às vezes você se submete a Deus para o casamento, para a vida com os filhos, mas na vida profissional não, ninguém mexe. Ou outras áreas. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei o que é difícil para você, mas de uma coisa eu sei. Essa manhã é a manhã que Deus está dizendo para nós: chegou a hora de você colocar no meu altar aquilo que te impede de equilibrar tantas outras áreas da sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu queria que você refletisse aí. Isso é uma reflexão pessoal. Esquece a esposa, esquece o marido, esquece os filhos. É você e Deus agora. Não espere do seu marido aquilo que você tem como expectativa. Você vai se frustrar. Ele não é dedicado como você, ele não é esforçado como você, ele não tem a garra que você tem e o vice-versa. Não transfira expectativa errada, porque a expectativa errada vai gerar frustração. Não transfira para os teus filhos a expectativa que você tem. Você sofreu na vida, você recebeu pancada na vida, você foi humilhado na vida. Não queira que o seu filho respeite aquilo que você viveu. Ele vai construir a história dele. Talvez ele nunca foi humilhado, talvez ele nunca teve dificuldade, talvez ele nunca enfrentou uma dor. Ele não teve lições nessas áreas da vida. Eu sempre falo com a minha esposa isso. Fala, meu bem, a Stephanie isso, meu bem. Eu sempre respondo da mesma forma: não cobre de alguém que nunca passou privação e entendeu o que é privação.
Não cobre de alguém que nunca soube o que é faltar alimento na mesa, valorizar cada pedaço de pão na mesa. Não tem como colocar esse kit de sofrimento dentro da vida de alguém que nunca sofreu. Sabe, a vida é feita de coisas distintas. Talvez você que está aqui, pai, a tua luta foi com alimento, pão na mesa, dificuldade na mesa, a ausência do pai em casa. Talvez para o teu filho a dificuldade dele é a aceitação na escola, é a aceitação nos amigos. Talvez as lutas que ele enfrenta é com o corpo dele. Talvez as lutas que ele enfrenta é com a personalidade dele, com as escolhas dele. E você, pai, precisa ser sábio para entender que a dor dele é tão forte quanto as dores que você teve. Mas para isso vai ter que abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, de achar que o teu filho tem que entender. Não, ele não tem que entender, é você que tem que entender. Entrega para Deus essa cabeça dura que muitas vezes não deixa você se sensibilizar à dor de alguém. Entrega para Deus essa cabeça dura de achar que tudo é do seu jeito, que tudo vai ser da forma que você desenhou, planejou. Não, sabe o que Deus está dizendo? Ei, tem horas na vida que o que vai acontecer na sua história é pela submissão. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Eu quero que você que entendeu essa mensagem, entendeu o que Deus está falando com você nessa manhã, eu quero que você saia do seu lugar e venha para o altar e diga: Deus, eu vou colocar no altar aquilo que está me impedindo de romper no sobrenatural. Eu quero colocar diante do teu altar áreas que eu não consigo vencer, que eu não consigo entender. Sai do seu lugar, onde você está, vem para o altar. Coloca no altar do Senhor a sua limitação, a sua dificuldade. Diga: Deus, eu quero mudar algumas áreas da minha vida, eu quero transicionar. Eu quero entender, Senhor, as dores dos outros, a dificuldade dos outros. É você e Deus. Não venha porque seu marido veio, não venha porque a sua esposa veio. Venha se essa é uma escolha sua, pessoal. É você e Deus. Talvez você está extremamente bem sucedido em uma área da sua vida, mas está vivendo dores em outra área. Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora de equilibrar. Ele está dizendo: ei, deixa eu entrar no teu cenário de dor, no teu cenário de limitação. O sucesso de uma área não repõe as dores de outra área. Deus está dizendo: deixa eu trabalhar com você, deixa eu tratar com o teu coração, deixa eu mexer no teu interior, deixa eu trabalhar nessa ferida. Você que está aí na nave da igreja, se você não precisa dessa oração, então levanta a sua mão e intercede pelos irmãos que estão aqui. Levanta as suas mãos e abençoa as pessoas que estão aqui. Vamos falar com Jesus. É você e Deus agora, é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento. É o seu momento, é você e Deus agora. O altar é o lugar do seu encontro com Deus. É você e Ele agora. Faça desse momento o seu momento. É a sua oração agora. Coloque o seu coração diante de Deus agora. É o teu particular com Ele. Deus te entende, Ele sabe do que você está precisando, Ele sabe da sua dificuldade. Fale com Ele agora. Isso, abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Jesus agora. O pastor Vitor vai adorar uma canção e eu vou orar por algumas pessoas aqui, mas eu quero que você ore também. É você e Deus agora. É você e o Criador agora. Abre o teu coração para Ele. Não deixe a timidez, não deixe a vergonha, não deixe o medo te impedir de se aproximar de Jesus. Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei,
figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ter, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ter, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. O olhar de Deus está sobre nós. Sabe, essa canção ela é muito pontual. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, alguém respeitado, alguém que tinha uma fama. Subir em uma árvore é Zaqueu quebrar o orgulho para dizer: eu não me importo com o que vão pensar, eu não me importo com o que estão pensando, eu preciso de um milagre e eu vou buscar. Eu preciso ver Jesus e eu vou até Ele. Eu queria fazer um pedido se você tem alguém da sua família que está aqui na frente do altar, eu queria que você que é da família saísse daí e viesse aqui ao lado. Você vai abraçar alguém da tua família e você vai dizer: nós estamos juntos nessa causa. Sai do teu lugar. Se você tem alguém da tua família aqui no altar, venha junto, abraço e diga: você não está sozinho, nós vamos vencer juntos. Isso. Hoje é o culto da família. Sai do teu lugar, vem aqui. Nós vamos orar juntos agora e fechar isso. Isso. Sai do teu lugar. Os irmãos que estiverem sozinhos aqui, sem alguém da família, eu queria que um voluntário viesse e abraçasse esses irmãos. Observa aí alguém que está sem um abraço.
Você que é voluntário da igreja, abraça essa pessoa, não deixa ninguém sozinho. Homem com homem, mulher com mulher, isso, abraça alguém aí. Nós vamos orar juntos, isso. Isso. E você que está na nave da igreja, levante suas mãos para cá. Essa manhã Deus está quebrando situações aqui. Deus está mudando cenários aqui. Porque você abriu o coração para Ele entrar. Você deu espaço para Ele chegar. Você deu abertura para Jesus. Jesus nunca vai invadir a sua vida. Jesus nunca vai derrubar a porta para entrar. Ele é educado, ele diz, abre a porta e eu entro. E se eu entrar, eu mudo a realidade. Se eu entrar, eu mudo a história. Deus está entrando na história de famílias aqui. Deus está virando realidades aqui. Deus está mudando histórias aqui. Amém, nós vamos orar. Todo mundo está acompanhado aí aqui, Lucas? Deixa eu ver se tem alguém sozinho aqui. Todo mundo está acompanhado? Amém, vamos orar. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui, Jesus. Eu quero abençoar cada família que está aqui, Pai. Esse domingo é o domingo da família, Jesus, e nós cremos que restaurações estão acontecendo agora. Nós cremos, ó Deus, que mudanças estão acontecendo agora. Realidades estão sendo transformadas agora. Pai, eu te peço agora, toca cada coração, toca cada vida. Aonde houve dor, Senhor, vai haver crescimento. Aonde houve vergonha, vai haver dupla honra. Aonde houve, ó Deus, Pai, frustração, vai haver alegria, Senhor. Aonde houve incompreensão, Senhor, vai haver cumplicidade. Pai, eu declaro sobre a vida dos casais, alegria. Sobre a vida de pais e filhos, alegria. Sobre a vida de amigos, alegria. Pai, nos ensina a valorizar, ó Deus, a dificuldade do outro. Nos ensina, Pai, a respeitar a limitação do outro. E nos ensina, Senhor, a romper juntos para viver o sobrenatural do Senhor. Pai, eu abençoo cada família aqui nessa manhã. Eu abençoo cada lar aqui nessa manhã. Eu abençoo cada história aqui nessa manhã. E eu declaro transformação, restauração. Eu declaro mudança de cativeiro, Pai, sobre os que estão aqui, sobre os que estão em casa. Cada lar representado aqui nessa manhã, cada família que está unida agora na sua casa, no seu lar, participando desse momento, Jesus, que o mesmo favor que está sobre nós aqui alcance aquele que está em casa, alcance aquele que está no trabalho agora. Pai, nós declaramos o favor do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que nós vamos encerrar esse ano debaixo do favor do Senhor. Nós declaramos que nós vamos encerrar esse ano preparados para tudo que o Senhor tem reservado para nós em 2023. 2023 será o melhor ano das nossas famílias. Para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu nome, Jesus. Levante as suas mãos e declare: eu estou preparado para 2023. Você pode voltar para o seu lugar debaixo do favor do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, debaixo do amor do Senhor. Deus vai abençoar a sua casa. Para te ter, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, sei do que eu preciso, e eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar, do Teu olhar. Olha pra mim. Aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Pai. Entregamos a nossa confiança ao Senhor e te amamos. Você pode aplaudir a Ele o mais forte que você puder. Amém. Glória a Jesus. Aplaude mais forte. Celebra esse Deus que é poderoso. Celebra esse Pai que é poderoso. Esse culto aqui que vai abençoar quem você ama. Beijo no coração e até quarta.